Neste vídeo vou explicar como podemos trabalhar as variáveis latentes e as variáveis observáveis. Vamos iniciar este conceito, ou fazer uma introdução a este conceito, que é o que são variáveis observadas e o que são variáveis latentes. As variáveis observadas são as que correspondem a itens ou perguntas de um questionário. Elas são colocadas diretamente aos inquiridos. Neste caso, relativo ao estudo que apresentei noutro vídeo sobre as percepções dos utilizadores face às publicações das marcas nas redes sociais, nós temos várias dimensões ou variáveis latentes a que correspondem diversos itens ou variáveis observadas. Então, neste caso, por exemplo, temos uma dimensão ou variável latente a que podemos chamar entretenimento. Tem a ver com a percepção de entretenimento nas redes sociais. Esta variável latente é composta por dois itens, assim como outras que aqui temos neste estudo também o são. Então temos a dimensão entretenimento, a dimensão interação, a dimensão novidade, a dimensão adequação, a dimensão envolvimento. Cada uma destas dimensões ou variáveis latentes tem ou contém várias variáveis observadas ou itens. O estudo no qual nos baseamos também tem essa descrição. Portanto, aqui as dimensões e aqui os itens. Reparem que neste estudo eles utilizaram uma medida, uma prova, que foi o alfa de Cronbach, que serve para quê? Serve para verificar se de facto estes itens são coerentes entre si. Ou seja, teoricamente, vamos dizer assim, os autores consideraram que existe aqui uma dimensão que é composta por dois itens. Então, aquilo que eles vão verificar em termos estatísticos é se de facto, de acordo com as respostas dos inquiridos, temos uma coerência entre esses dois itens. O alfa de Cronbach nós podemos também calculá-lo no SPSS e para isso utilizamos este comando, este menu. Analyze, Scale, Reliability, e encontramos aqui então o quadro onde podemos pôr as variáveis. Eu já tinha duas selecionadas, podemos começar por aí, coloquei no mesmo sítio, mas então começamos por colocar do lado direito as variáveis, os itens que queremos analisar. Reparem que eles pertencem à mesma dimensão e é isso que nós queremos verificar, se eles são coerentes entre si. Vamos então analisar o alfa de Cronbach. Colocamos OK e o resultado sai aqui no output. O resultado verifica-se aqui, alfa de Cronbach 0.742. Aquilo que para nós interessa é o 0.7. Ora, como é que nós podemos ler os resultados do alfa de Cronbach? Eles variam entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1 o resultado, mais coerentes, vamos dizer assim, mais coerentes entre si são os itens que estamos a analisar. O ponto de corte é de facto 0,7. Portanto, acima de 0,7 significa que podemos aceitar, digamos, a coerência entre os itens. Abaixo de 0,7, não. Estamos precisamente com um resultado positivo. Pode não ser perto de 1 ou próximo de 1, mas é um resultado que já se considera positivo. Portanto, poderíamos dizer que esta dimensão realmente compreende dois itens que são coerentes. E poderíamos fazer isso em relação a outras dimensões. Então iríamos ao mesmo menu e aqui, por exemplo, para interação, para a dimensão interação, iríamos medir os itens. Iríamos verificar que, neste caso, temos também um alfa acima de 0.7. E assim sucessivamente. Portanto, aquilo que nós poderíamos fazer era ir verificando se estes itens são coerentes. Vamos agora realizar uma tabela onde reportamos os resultados do alfa de Cronbach.
vamos pegar aqui numa dimensão, que já tínhamos trabalhado, aliás, e que é a dimensão entretenimento, e vamos pegar aqui nestas duas linhas. Eu até posso pegar aqui com o cabeçalho, vou copiar, vou reaproveitar, digamos assim, uma tabela que fiz para outro vídeo, e temos aqui a dimensão entretenimento. Por acaso eu tinha utilizado esta tabela para outro resultado, e eu vou eliminar esta coluna. Nós agora não vamos reportar a média, vamos reportar o alfa de Cronbach. E aquilo que eu vou fazer é apagar estes resultados. Vou unir também as células, porque o resultado que eu vou dar é conjunto para estes dois itens, e simplesmente vou colocar o resultado que saiu ali no output. Em relação à dimensão interação, teríamos aqui 3 itens. Que eu já analisei aqui e que deu o resultado de 0,736, resultado que eu já coloquei aqui. Então o que eu faria, vou só apagar estas linhas para não dar confusão. O que eu tinha aqui a fazer agora era unir esta célula, unir esta, colocar aqui os 3 itens relativos à dimensão interação e reportar o alfa de Cronbach correspondente. E assim sucessivamente. Portanto, eu poderia apresentar, reparem, eu poderia apresentar todos os resultados desta escala, em que tenho várias dimensões, com os itens correspondentes, reportando sempre o alfa de Cronbach de cada dimensão. Neste caso, eu teria a possibilidade de reportar, em relação a toda a escala, as várias dimensões, os respectivos itens e o alfa de Cronbach correspondente. E dessa forma poderia fazer uma tabela completa com todos estes resultados. Vamos agora ver como é que eu posso prosseguir com esta, digamos, tratamento de dados. Se eu considero que estes itens são coerentes entre si, então, pelo menos em teoria, eu poderia criar uma variável nova que correspondesse à fusão, vamos dizer assim, destes itens. Por exemplo, com a média entre estes dois itens. Vamos ver então como é que eu posso criar uma nova dimensão com a média de dois itens. Eu vou ao menu Transform, vou a Compute Variable e vou colocar aqui a nova variável. E, portanto, eu vou intitular entretenimento. Ok? Portanto, vou dar esta designação. Ok? E vou colocar no label, no name, vou colocar nos vários espaços onde eu posso colocar esta designação. Eu tenho que identificar uma fórmula para fazer a fusão destas duas variáveis, portanto, destes dois itens. Eu vou aqui escolher então uma fórmula que vai ser a média. Vou aqui a esta designação, all, e onde me aparecem depois todas as fórmulas que pelo menos o programa tem disponíveis. Eu vou procurar aqui a média, portanto, min, e vou colocá-la lá em cima. Portanto, para eu fundir duas variáveis, eu vou utilizar agora esta fórmula que me diz, eu vou colocar cada item separado por vírgulas, que é o que está aqui. Então, eu vou apagar o que está aqui dentro destes parênteses, vou procurar os itens correspondentes e vou colocá-los dentro do parênteses. Primeiro item, passo para aquele lado e coloco uma vírgula. Segundo item, passo para aquele lado e coloco, e neste caso já não coloco a vírgula porque já tenho parênteses. Reparem, dentro de parênteses tem as duas variáveis, os dois itens que correspondem a esta dimensão, e eu vou fazer a fusão dos dois com a média. Ok? Ok? E temos aqui esta nova variável, entretenimento. Só por curiosidade, vamos só confirmar qual é a média
desta dimensão? Vamos ver que, em princípio, ela será correspondente às médias que nós já tínhamos visto anteriormente. A média desta dimensão é 3.3. Já tínhamos visto anteriormente noutro vídeo que este é um valor quase de indiferença. Vamos lá atrás, ou nem é preciso, vou aqui a uma tabela que eu já tinha feito com estas variáveis. Reparem, na dimensão entretenimento, a média de cada um dos itens era 3,2 para um item e 3,4 para o outro item. Reparem, na média da dimensão entretenimento é precisamente 3,3. E, portanto, desta maneira conseguimos, neste processo, chegar apenas a algumas variáveis, o que depois é muito mais fácil para nós em termos de tratamento de dados. Em vez de estarmos aqui a tratar 12 itens, estaríamos a trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5 dimensões. 5 ou 6 dimensões, o que é muito mais fácil e mais claro para o leitor do que estarmos a trabalhar com muitas variáveis. Espero que tenha sido útil este vídeo e onde fizemos o tratamento de variáveis latentes e observadas, a verificação da consistência interna entre os itens através do alfa de Cronbach e depois finalmente a fusão dos itens numa única variável. O trabalho seguinte será trabalhar apenas com essas novas variáveis.